Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendeste. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então, uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Quantas pessoas discriminam a Pedro por ter negado Jesus? Mas se nós nos colocarmos no lugar de Pedro, naquele momento, ele estava com medo. Medo de ser preso, medo de ser morto também. Mas se você prestar atenção, ele foi o único que seguiu Jesus até aquele local. Ele foi o único que se assentou ali para ver o que aconteceria com o Mestre. Muitas vezes, o medo paralisa as pessoas. Às vezes, nós também temos medo e ficamos quietos quando alguém pergunta sobre a nossa fé, sobre o amor que temos por Jesus. Às vezes, com medo de perder os amigos, de perder o namorado, de perder a namorada. Às vezes, para ter a aprovação dos outros, nos calamos. Dessa forma, estamos como Pedro, negando a Jesus em nossas atitudes. E quando escutamos esta passagem, nós pensamos: se eu fosse Pedro, eu não teria feito isso. Eu teria morrido com Jesus. Mas ali, naquele momento, se nós estivéssemos no lugar de Pedro, o que realmente nós teríamos feito? E Pedro, arrependido, chorou amargamente. Deus o perdoou e ele levou a palavra do Senhor por lugares onde ninguém queria estar. Ele levou a presença de Jesus. E nós, o que nós temos feito? Deixo essa reflexão para o dia de hoje. Tomé, chamado Dídimo,
um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitas pessoas estão como Tomé. Se não ver, não tem fé. Mas Deus nos diz que bem-aventurados, ou seja, mais que feliz, é aquele que crê sem ver, simplesmente por ouvir a palavra dele, simplesmente por acreditar nos profetas, simplesmente por acreditar em cada ponto e vírgula que ele deixou escrito na Bíblia. Que nós possamos ser como esses e não como Tomé, que teve que tocar em Jesus para crer. Não espere esse dia acontecer para você ter fé. Tenha fé, acredite. Acredite que o Pai enviou o Filho em seu favor. Enviou o Filho para perdoar os seus pecados. Jesus esteve aqui nessa terra, realizou toda a sua missão segundo a vontade do Pai, para salvar a sua vida e a minha. Esse é o maior motivo para você ter fé, que existe um Salvador para a sua vida, existe um Salvador para a sua alma, que existe uma história ainda na eternidade para você viver. Porque Jesus deixou tudo escrito aqui para você acreditar. Então, acredite. Simplesmente tenha fé. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença agora. Primeiramente, Senhor, te peço perdão por todos os meus pecados, porque diante da tua santidade não há ninguém que não peque. Porque o Senhor é santo. Papai, a sua palavra nos mostra entre os seus 12 discípulos uma variedade de pensamentos, uma variedade de personalidades, papai. E hoje, Deus, nós lemos sobre Tomé. Tomé andou com o Senhor. Ele viu que tudo que o Senhor disse que aconteceria se cumpriu. E mesmo assim, Pai, ele duvidou. Papai, quando os outros discípulos disseram a ele que o Senhor tinha ressuscitado, tinha aparecido para eles, papai, ele conviveu todos esses anos com o Senhor, com esses discípulos. Ele sabia, papai, ele conhecia cada um deles, ele sabia que não tinha motivos para eles mentirem, mas mesmo assim, ele duvidou. Mas o Senhor o amou de uma forma tão soberana. E eu creio também, Pai, que isso aconteceu para nós hoje. A história de Tomé aconteceu simplesmente para trazer a nossa realidade hoje. Papai, o Senhor veio para Tomé. O Senhor veio e falou simplesmente as palavras que ele tinha dito. Se eu não tocar, o Senhor disse para ele: Tomé, pode tocar aqui. O Senhor viu a incredulidade dele, mas o Senhor o amou e o Senhor veio para ele. Então, papai, a história de Tomé hoje se repete em várias pessoas.
Muitas pessoas dizem isso: se eu não ver, se eu não tocar, se ele não fizer algo, eu não vou crer. Se não resolver tal problema, eu não creio. Papai, os ateus só são ateus porque eles estão como Tomé. Eles querem ver algo, eles querem tocar em algo, eles querem sentir algo para poder acreditar. Que essas pessoas, papai, possam abrir os olhos, abrir o coração, enxergar o Senhor em cada detalhe, acreditar no Pai, acreditar em cada palavra que o Deus Pai disse, acreditar no Filho, acreditar em cada palavra que o Filho disse, acreditar no Teu Santo Espírito, porque o Senhor disse que o enviaria. Papai, quantas pessoas nem conhecem Teu Santo Espírito, papai. Ó Deus Santo e poderoso, que nós possamos invocar o Teu grande amor, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé e chegar à sua santidade, à sua presença, te adorando, louvando o teu grande nome como nosso Deus, como nosso Criador, como nosso Pai amoroso, um Pai poderoso que deixou grandes heranças para nós, que nós possamos, papai, nos apropriar dessas heranças pela fé, Senhor. Ó Deus, o Senhor diz na Tua palavra que no fim dos tempos, será que o Senhor acharia fé na terra? Sim, papai, muitos estão se esfriando, Deus. Mas nos ajude, Senhor, para que nós possamos ter fé até o último dia, Deus. Em nome de Jesus, papai, é que eu te peço. Ajuda-nos, papai, a ter fé sem precisar tocar, sem precisar ver. A fé no invisível, a fé no impossível. Em nome de Jesus, papai, nos ajuda. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo ar. O ar ninguém vê, mas ele está ali. Eu te agradeço pelo vento. O vento sopra e ninguém enxerga, mas ele está ali. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pelo alimento. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, papai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida. Papai, perdoa nossos pecados. Perdoa nossa incredulidade. E nos ame, papai, assim como o Senhor amou Tomé. Eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.